Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 25 de setembro, estamos no 26º domingo do tempo comum. A leitura do Evangelho é de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Meu irmão, minha irmã, a parábola do pobre Lázaro nos oferece uma difícil lição. A de que nossas pobrezas materiais e espirituais não são a coisa mais grave que podem acontecer a nós. E esta pobreza pode esconder em si dons preciosos, ao passo que a riqueza e o bem-estar podem ser enganosos e nos fazer perder o essencial. A parábola do pobre Lázaro e do rico banqueteiro chama a atenção não para o destino eterno dos dois, mas para a falta de relação entre os dois. Chama a atenção para o abismo que os separa. Havia um homem rico, sem nome, e um homem muito pobre, Lázaro. Para matar a fome, Lázaro esperava algumas migalhas caírem da mesa do rico, que nunca, nem sequer viu o pobre. Ele estava muito ocupado com outras coisas. Estava preocupado com os banquetes, as roupas importadas, os vinhos e as comidas refinadas. Apesar da diferença abissal entre os dois, eles acabam compartilhando o mesmo destino, a morte. A morte acaba com a diferença entre eles, ou melhor, as revelam e as tornam definitivas. Na região dos mortos, Lázaro é acolhido no seio de Abraão e o rico padece em meio a chamas. O sofrimento do rico não é castigo divino, mas é o resultado das escolhas que ele fez durante a vida. A parábola não faz um julgamento moral sobre a riqueza e a pobreza. Riqueza e pobreza não são nem boas nem más, elas são amorais. O que é objeto de julgamento são as escolhas que foram feitas pelo rico, o modo como ele usou a sua riqueza. Foi sua indiferença.
Sua cegueira espiritual, seu egoísmo que o impediu de transpor o abismo que havia entre ele e Lázaro. Agora, depois da morte, esse abismo se tornou intransponível e definitivo. O profeta Amós denunciou esse tipo de egoísmo indiferente dos ricos. A ostentação e o superconsumismo de poucos teve como consequência a miséria de muitos. A desigualdade é uma herança triste do nosso país e é a causa de muitos Lázaros que estão mergulhados na miséria. É um paradoxo, mas com frequência são os pobres e os desvalidos que mais se esforçam por agradar a Deus. Certamente Lázaro não foi para o céu apenas por ser pobre, mas ele devia manifestar, em meio às suas adversidades, as virtudes mencionadas na segunda leitura de hoje: piedade, fé, caridade, paciência, mansidão. O amor transforma a nossa pobreza com e por Cristo, ao passo que a falta de amor não é capaz de tornar boas sequer a mais farta das riquezas. Riqueza e pobreza não são bens absolutos. Só o amor de Cristo é capaz de sê-lo e de fazer de nossa riqueza e pobreza dons agradáveis a Deus. Jesus não contou essa parábola para dizer como será a eternidade. Ele quer chamar a atenção para o modo como vivemos no presente e como usamos dos bens desta terra. Podemos usar o dinheiro para transpor os abismos que separam ricos e pobres. Podemos usar o dinheiro de maneira egoísta. Ainda dá tempo para atravessar os abismos, para construir pontes. Depois da morte, os abismos se tornarão definitivos. Por isso, quando ajudamos alguém, não lhe estamos prestando um favor. Para o cristão, tudo é de Deus. E se um irmão está sem nada, é porque existe um pecado grave. O papel da esmola não é o de subjugar ou humilhar, mas o de restabelecer a justiça, lutar por políticas de redistribuição de renda, de superação das desigualdades sociais, lutar por uma sociedade mais fraterna e solidária, menos desigual e boa para todos. E é a forma concreta de transpor os abismos do nosso tempo. Nós ainda temos tempo. Importa diminuir as distâncias. Importa construir relações sociais verdadeiras. Se nós nos recusamos a amar hoje, como poderemos amar amanhã?